do ofício das leituras do dia 1º de maio de 2022, terceiro domingo da Páscoa. Da primeira apologia de São Justino, mártir, em defesa dos cristãos, século II. A celebração da Eucaristia. A ninguém é permitido participar na Eucaristia, senão aquele que, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos e tendo sido purificado pelo batismo para a remissão dos pecados e a regeneração, levar uma vida como Cristo ensinou. Porque não é pão ou vinho vulgar o que recebemos. Com efeito, assim como Jesus Cristo, nosso Salvador, se fez homem pelo Verbo de Deus e assumiu a carne e o sangue para nossa salvação, assim também nos foi ensinado que o alimento sobre o qual foi pronunciada a ação de graças com as mesmas palavras de Cristo e do qual, depois de transformado, se alimenta o nosso sangue e a nossa carne, é a própria carne e sangue de Jesus encarnado. Os apóstolos, nos seus comentários, chamados Evangelhos, transmitiram-nos que foi Jesus quem assim os mandou fazer, quando ele, tomando o pão e dando graças, disse: Fazei isto em memória de mim. Isto é, o meu corpo. E tomando igualmente o cálice e dando graças, disse: Este é o meu sangue. E somente a eles foi comunicado. Desde então, nunca mais deixamos de trazer isto à memória uns dos outros. E os que possuímos bens, socorremos a quem deles tenha necessidade. E perseveramos sempre unidos uns com os outros. Em todas as oblações, louvamos o Criador do Universo, por Jesus Cristo, seu Filho, e pelo Espírito Santo. No dia do sol, como é chamado, reúnem-se num mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos, e leem-se, na medida em que o tempo o permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois de terminada a leitura, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar os presentes à imitação de tão sublimes ensinamentos. A seguir, pomo-nos todos de pé e elevamos as nossas preces. E como já dissemos, logo que as preces terminam, apresenta-se pão, vinho e água. Então o que preside eleva com todo o fervor preces e ações de graças, e o povo aclama Amém. Seguidamente, a cada um dos presentes se distribui e faz participante dos dons sobre os quais foi pronunciada a ação de graças, e dos mesmos se envia aos ausentes por meio dos diáconos. Os que possuem bens em abundância dão livremente o que lhes parece bem, e o que se recolhe põe-se à disposição daquele que preside. Este socorre os órfãos e viúvas e os que, por motivo de doença ou qualquer outra razão,
se encontram em necessidade, assim como os encarcerados e os hóspedes que chegam de viagem. Numa palavra, ele toma sobre si o encargo de todos os necessitados. Reunimo-nos todos precisamente no dia do sol, não só porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, criou o mundo, mas também porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse dia ressuscitou dos mortos. Crucificaram-no na véspera do dia de Saturno, e no dia a seguir a este, ou seja, no dia do sol, aparecendo aos seus apóstolos e discípulos, ensinou-lhes tudo o que também nós vos propusemos como digno de consideração.